Prazer em revê-lo aqui, mesmo que sendo pela internet, né, Daniel? Daniel é um companheiro de palestras, eu conheci ele num centro espírita aqui em Orlando, palestras maravilhosas, tem um canal muito grande no YouTube, e hoje, inspirado por uma sugestão dele, nós vamos falar sobre o despertar da consciência, né, Daniel? O que você tem para falar para a gente? O que você considera o despertar do ser humano? Pois é, esse assunto despertar, né? Achei que tem tudo a ver com DespertaCast, né? Temos que falar do despertar, mas que é o despertar da consciência da humanidade, que muitas vezes a gente não entende exatamente o que significa, porque a gente fala assim, o que é o despertar? A humanidade está despertando, o que é isso? O que realmente significa isso, né? E assim, o despertar, eu acredito que assim, num grande resumo, nós temos que entender que nós, seres humanos, somos ainda, na evolução, né, no aspecto evolutivo espiritual nosso, nós somos ainda animais. Nós acabamos, por assim dizer, de sair, de deixar de ser ali um animal irracional e começamos a ser agora um animal com o nosso corpo mental já mais desenvolvido e começamos então a ter esse racional maior, essa maior capacidade de livre-arbítrio, de decisão, e principalmente, um aspecto principal, porque o que nos diferencia dos animais? Então, o que é esse estágio evolutivo que o homem atingiu? É exatamente a autoconsciência. Então, a única diferença nossa entre os animais, entre nós e os animais, é a autoconsciência, ou seja, nós existimos e nós sabemos que nós existimos. Então a gente passa a ter a consciência, eu existo e eu sei que eu existo. Essa é a diferença. Mas a gente, em todos os outros aspectos, ainda estamos muito próximos do animal. Sim. E eu vou resumir aqui, depois a gente entra nos detalhes, né? Mas assim, só para pegar aqui a linha geral, nós somos ainda muito levados pelo ego. Temos que compreender melhor o que é o ego, mas somos muito levados por quê? Porque o ego é, de alguma forma, a nossa parte animal. É aquela parte nossa que vive independentemente de uma alma evoluída ou não evoluída dentro dele. Então, é tudo aquilo que o nosso corpo age como instinto, como conhecimentos básicos sobre como sobreviver efetivamente no dia a dia, como sobreviver nessa matrix, como sobreviver nessa dimensão. E esse despertar da consciência é um momento onde o ser humano começa a perceber que ele não é mais um animal, que nós não precisamos mais seguir os impulsos do ego em todas as decisões de nossa vida, né, que a gente acaba seguindo, mas que a gente pode elevar a nossa consciência e perceber que os impulsos do ego que chegam para nós sempre temos a opção de acolher ou de rejeitar. Então que nós não precisamos mais reagir às coisas. Nós podemos sim agir e nós controlarmos o ego ao invés de sermos controlados pelo ego. Sim. E esse é o momento que a humanidade está atingindo agora e que a gente precisa, então, começar a desenvolver, coletivamente e individualmente. Existe um dizer, eu não sei se quem fala é Sirihan, evoluir nada mais é que a depuração do gosto. Eu não sei se é ele, mas vamos nos depurando, né? Nos sutilizando, saindo do instinto, que a gente precisa dele para estarmos aqui, estamos nessa dimensão, precisamos da nossa personalidade, do ego, para navegarmos, mas quem domina quem, né? Quem disciplina quem? É o ego que te domina ou você é dirigido para valores mais elevados, né? Essa sutileza, né, dos sentidos, somos animais, agimos mais como animais, ou estamos mais próximo da unidade, estamos caminhando para a unidade. Então, muito interessante, assim, a depuração, né? Saindo do instintivo e indo para a unidade, para o todo. Como filhos pródigos voltando para casa. Exato, né? E assim, para a gente compreender bem, então acho que vale, né, a gente fazer aqui uma explanação, por exemplo, uma comparação, né? Para a gente entender o quanto que a gente vive dentro do ego. Então, se a gente pega ali a história da tartaruga, né? Nós temos ali, aqui na Flórida, né, maravilhoso, temos algumas praias, né, Thais, onde eles cuidam também, preservam, e aí daqui a pouco,
tive a oportunidade de, numa dessas praias, ver a tartaruguinha nascendo, né? Saindo do ovo, indo na praia ali, né? Ou seja, indo para o mar. E assim como a tartaruga, como todos os animais, então vejam só, quando ela sai, ela está ali naquela casquinha do ovo ainda, ela tem o seu corpo de tartaruga, né? A tartaruguinha recém-formada, e ali dentro daquele corpo, dentro daquele corpinho de tartaruga tem uma alma, num estágio evolutivo específico, e é uma alma que veio para essa dimensão também, assim como nós, experimentar coisas, experimentar essa dimensão, experimentar a separação, experimentar uma série de coisas para o seu desenvolvimento espiritual. Essa alminha da tartaruga, ela não nasce com um manual de instruções de como viver aqui na Terra, de como viver nessa matriz. Então, o que acontece? Ninguém disse para ela, né, ou seja, e ela como alma também não tem esse conhecimento de que, por exemplo, ela acordou, né, nasceu ali, ela nasceu e está dentro do ovo. Aí, de repente, olha o mundo ali todo branco, vamos dizer assim, né? E fala assim, poxa, mas esse mundo é estranho, né? Um mundo branco. Não, ela não para pensar nisso. Ela já entende que aquilo é a casca do ovo que ela tem que romper. E ela começa a romper aquela casca do ovo e daqui a pouco está livre. Está no céu azul. Só que acontece o seguinte, ali naquele momento, ela vai ser atacada por predadores. Ela precisa sair correndo no momento que nasceu. Não pode pensar, nasci, gostei, não gostei. Não, tem que sair correndo. E ela vai, então, começar a se dirigir em direção ao mar. E não pode ser exatamente para o outro lado, ela tem que acertar o lado do mar. E a gente olha aquelas 50 tartarugas nascendo, todas indo certinho em direção ao mar. E quando ela chega no mar, ela sabe exatamente que ela precisa mergulhar, mas que ela não respira embaixo d'água. Então ela sabe que ela não vai respirar água, ela precisa subir para respirar o ar ali na superfície. E logo que nasce, ninguém explicou isso para ela, ela vai, sobe e respira o ar. Aí ela sabe que ela não pode comer o primeiro peixe que aparece, porque ela nem consegue. Ela tem que comer alguinhas lá no fundo, perto das pedras, e ela desce para comer as alguinhas dela. Tudo isso, assim como qualquer outro animal, como nós seres humanos também, não é a nossa alma que sabe. Tudo isso está programado no nosso corpo, no nosso ego, no nosso DNA. Então, o nosso DNA, ele é inteligentíssimo, ele é uma estrutura, ele é uma tecnologia. Então, a gente pode imaginar esse nosso ego como uma grande tecnologia fantástica, que as almas se utilizam para encarnar nesse planeta, para ter experiências nesse planeta, e esse ego, por si só, ele tem inteligência suficiente para sobreviver, independentemente da alma que esteja ou não dentro dele. Da inteligência dessa alma ou não que esteja dentro dele. Então ele vai sobreviver mesmo que a alma não saiba o que fazer. Então a girafinha nasce, ela já sabe onde mamar imediatamente, ela já sabe de quem fugir, e assim como todos os animais. Então o ego, ele tem uma função, ele atua independentemente da nossa alma, e ele tem uma função de sobrevivência. Enquanto nossa alma, o que ela faz? Aí começa o despertar da consciência. A gente, enquanto animal, enquanto ainda ser humano nessa fase que nós nascemos, estamos vivendo dentro do ego sem perceber que muitas das coisas que a gente faz, aliás, a maioria no dia a dia, são porque o ego está te levando a fazer e não porque a sua alma quer fazer. E o ego está te levando a fazer por questões de sobrevivência. E a gente tem que começar a perceber isso. Aquilo que vem para nós de pensamento, de emoções, de sentimentos, vem da onde? Vem do ego ou vem da alma? E aí a gente tem que começar, então, a despertar nossa consciência e falar, não, peraí, este tipo de situação que vem do ego eu não quero mais. Eu não quero mais viver. Eu quero trocar por outras que vêm da alma. Então, só um resuminho aí para a gente entender esse processo, o que é mais o nosso ego e o que é a nossa alma. E como que a gente deve agir com cada um deles ao longo da nossa vida como ser humano. Exatamente, é fazer essa jornada, né, do autoconhecimento, que nós somos esses seres capazes, né? A tartaruguinha não tem como fazer a jornada, vou me conhecer. Ela já age pelo instinto. É muito importante, eu acredito, eu queria saber a sua opinião, para a gente não brigar com esse ego, mas sim educá-lo, discipliná-lo e saber quem dirige quem. Sou eu como um eu maior ou meu eu pequeno, né? Digamos assim, essa nomenclatura para o ego.
é quem comanda quem. Em que ponto eu estou sendo comandada pelo ego e em que ponto que eu, como um ser divino, um ser consciente, um ser que estou procurando acordar, sair, né, do processo de automaticidade, de sermos seres que está automaticamente, né, que estamos automaticamente reagindo, para ser seres que está escolhendo uma resposta consciente, né? A tartaruguinha, por exemplo, ela instintivamente ela está reagindo, ela vai em direção instintivo, né? Ela vai em direção ao mar. Mas nós temos a capacidade de escolher com consciência, com atenção plena, com presença, escolher acordado. Essa é o despertar, nos acordarmos que somos seres que podemos escolher com presença, com atenção, com consciência, não reagir. Então, E como é que foi esse processo de despertar para você? Pessoalmente, Sim. assim, a gente às vezes não percebe, e foi todo um processo para eu conseguir perceber isso também em mim, que realmente, e aí a meditação ajuda muito nisso, muitas técnicas, mas que realmente os nossos sentimentos, emoções, pensamentos, tantas e tantas vezes não são nossos, são realmente advindos do ego. Então, por exemplo, vamos imaginar que a primeira coisa da humanidade, né, o ego, uma observação rápida antes disso, só para isso fazer sentido o que eu vou falar. O ego do animal é um pouco diferente do ego do homem. Em que sentido? O ego do animal está mais equilibrado que o ego do homem. Por quê? Porque o ego do animal vai agir no instinto, na sobrevivência, e ele não tem um corpo mental desenvolvido, não tem autoconsciência, enfim, ele está meio tranquilo com aquilo. Ele está tendo a experiência e está tranquilo. A função do animal é ser animal, a nossa função não é ser animal. Exato. O homem do homem, né? A função da planta é fazer fotossíntese. Se der essa função para a gente está fora do nosso. Os lençóis. Exatamente, né? Então, exato. O homem, quando ele toma autoconsciência, e a gente encarnou a diferença nossa do animal, o que significa autoconsciência em última instância? Eu sei que eu existo. E a hora que eu falo eu sei que eu existo, eu tenho uma outra consciência que me vem imediatamente em seguida. Eu sei que eu vou morrer. E quando eu entendo que eu vou morrer, o ego tem o que nós vamos dizer assim de um curto-circuito do ego. Sim. Porque o ego que está em nós, ele tem uma agenda só, como a gente falou, que é sobreviver. Exatamente. De repente você diz para ele, você vai morrer. E o ego fala, eu vou morrer. Para o ego, aquilo é desesperador, porque ele fala, eu só existo para sobreviver. E você está me dizendo que eu vou morrer, que vai acabar, e o ego começa a ter essa consciência. Ele entra nesse curto-circuito, nesse desequilíbrio. E na tentativa de contornar a situação onde onde o ego fala assim, eu preciso enganar a morte. Eu preciso enganar a morte. Então o ser humano, ele recebe esse curto-circuito do ego e começa a querer enganar a morte junto com o ego. Porque a gente não, sem o despertar, a gente não se diferencia do ego. E a gente entende que tudo que o ego sente e necessita, somos nós. É que não somos. Mas enfim. Então o ego precisa se livrar, de qualquer maneira, da morte, ele precisa controlar a morte. E como é que ele faz isso inconscientemente? De várias formas. Uma delas é, por exemplo, quando ele começa a entender o seguinte, eu preciso de acumular. Eu preciso acumular coisas. Por quê? Quanto mais alimento, por exemplo, eu tiver, né, desde a época das cavernas, né, o homem da caverna estava lá, e aí ele tinha um mamute, matava o mamute e guardava... Ele sabia, se eu matar 2 mamutes e guardar 2, é melhor do que 3, porque eu tenho certeza que se der algo errado, eu sobrevivo por mais tempo. Então, essa ideia de acumular, ela vem do nosso ego. O nosso ego começa a acumular e começa a acumular tudo, mas com o quê? Inconscientemente com o desejo de sobreviver e de enganar a morte. Então a nossa vida acumula as coisas na geladeira, que isso faz parte da própria criação da geladeira, mas não é só a comida. A gente vai acumular tudo na nossa vida. A gente acumula dinheiro no banco. E muitas vezes a gente não sabe nem para quê ou por que estamos acumulando, mas é importante acumular, porque inconscientemente é a nossa sobrevivência. Sim. A gente acumula coisa na garagem, a gente acumula coisa em tudo que é lugar, né?
Aqui nos Estados Unidos, principalmente, né, nós temos essa tendência, os carros não param na garagem. Eu acho também, você fez um bom ponto, bem interessante, por sinal, eu acho que essa ansiedade que temos de controlar a morte, né, de negociar, então a gente vai tentando acumular coisas, até para preencher esse vazio existencial que nós vamos ter, né, que a gente vai ter durante a nossa existência. Que isso eu acho que é bem parte do despertar, que você começa a se perguntar o que mais que existe? Minha vida é nascer, viver, procriar e morrer, e aí a gente começa a perguntar o sentido disso tudo. Esse que eu acho que são as primeiras perguntas: o que eu estou fazendo aqui? Da onde eu vim? Para onde eu vou? E qual a minha missão? E como que eu vivo essa encarnação da melhor forma? A Tartaruga não pensa sobre isso, correto? Ela quer ir em direção ao mar, a sobrevivência dela. Mas nós começamos a acordar e refletir, que é a nossa capacidade como ser humano, do porquê disso tudo, o que estamos fazendo aqui, como viver essa encarnação, essa vida, da melhor forma, né? Cumprindo a nosso Dharma, a nossa missão, e depurando nossos sentidos, né? Levando, porque além da sobrevivência, nós temos uma missão, né, a fazer aqui, a realizar. E como que nós vamos despertar para essa missão? Como nós vamos acordar, nos iluminar dessa luz? Exato. A primeira coisa é isso, acho que a gente começa a perceber isso, diferenciar os desejos do ego do nosso, porque senão você não vai conseguir despertar, né? Então, se eu quero acumular, por exemplo, que é um desejo do ego, a gente tem que, como você disse, começar a se questionar. O que realmente eu preciso realmente acumular? Até quando? Onde? Porque, no final das contas, nós temos milionários, bilionários hoje, que têm um vazio existencial tão grande quanto a pessoa que não tem nada. Porque ela acha que o acumular vai trazer essa satisfação, essa completude de alma, e não vai. Porque isso é uma questão exclusivamente do ego, não é da sua alma, não é uma função da sua alma. Então você nunca vai se completar com isso. E aí quando a gente fala de acumular, começa a vir outras coisas. Por exemplo, a gente começa a ver que eu não consegui acumular o ego, né? A questão do ego. Mas o meu vizinho conseguiu. Começa a vir a inveja. Comparar, exatamente. Começa a comparar e começa a vir a inveja. Quando a gente sente inveja dentro de nós, né, Thaís, a gente tem que imaginar o seguinte, que essa inveja que eu estou sentindo, que a gente sente, ela não é nossa da alma. Ela é nossa alma dormindo dentro de nós. Sim, concordo. Né? Ela é o ego querendo o quê? Por que vem a inveja dentro do ego? Porque o ego traz a inveja para que o corpo, a tartaruguinha, né, nós aqui, tomemos atitude. A gente vai lá pegar os mamutes do outro, ali que ele acumulou 10 mamutes, você nenhum, né? Já lá pegar o mamute do outro, pegar na força, do jeito que tinha que pegar para trazer para a sua caverna, porque isso é sua sobrevivência. Então a inveja é um sentimento que surge para você tomar atitudes necessárias à sobrevivência. Aí você vai lá, pega o mamute do outro, traz para cá. O outro fica com raiva, né? A raiva surge justamente porque isso tudo são emoções do ego. Porque o ego diz, eu preciso voltar lá pegar meu mamute de volta, porque eu preciso sobreviver. E a raiva é aquilo que é criado dentro de nós para que o nosso ego se movimente, que a nossa alma se movimente em direção a tomar de volta o mamute. E aí começa a gerar vingança, começa a gerar todos os problemas da humanidade. Tudo Sim. que a gente puder pensar dessas emoções baixas, dessas emoções negativas que a gente costuma falar, tem como origem o ego. Só que a gente tem que começar a perceber isso. Quando chega para mim a inveja, quando chega para mim a raiva, o desejo de vingança... Mas isso é muito importante o que você está falando, Daniel, muito interessante, porque essa é parte da nossa autoconsciência, esse é o nosso despertar. Quando a gente orar e vigiar, e nós mesmos, não o outro, que a gente sempre acha, é muito bom esse ponto, que eu estava até conversando com uma amiga sobre isso, a gente sempre acha que o outro que tem inveja nossa, mas a gente nunca ouve ninguém falar, a não ser que pessoas que fazem a jornada do autoconhecimento, eu tô com inveja nesse momento. O que eu tô sentindo? Eu tô com inveja. Isso é o despertar. O despertar é você olhar realmente o que está acontecendo na minha vida interior.
ok, estou com esse sentimento. Agora, o que eu vou fazer com isso também é parte de uma jornada do despertar. Eu vou continuar alimentando essa inveja, competitividade que são do ego, ou eu vou sutilizar, depurar? Sim. É isso que eu acho que é o processo muito interessante que você falou, da autoconsciência. O que está acontecendo comigo? O que está acontecendo dentro de mim? O que eu estou pensando e o que eu estou sentindo? Ele é do ego ou é divino, da essência do ser? É muito interessante esse ponto que você deu, para a gente fazer essas perguntas, essa autoinquirição, esse autoquestionamento, esse olhar interno, que é muito parte do despertar da consciência. A gente desperta quando a gente vê que a gente também carrega luz e sombra. E aí, o que você vai fazer com essa sombra? Aí é uma questão de escolha, né? O que fazemos. Exato. É exatamente isso. Por isso, assim, né, eu fiz essa introdução toda para chegar nisso para as pessoas, né, que às vezes aí não ouviram muito essa questão, entenderem e dentro de si, é o que você disse, né? Ou seja, começarem a se perceber, peraí, quando eu sinto isso, para, você sentiu raiva, ódio, inveja, respira. Isso, perfeito. Respira, né? Porque quando a gente reage, isso é o ego reage. Então, quando você reage, você vai xingar, você vai falar mal, você vai fazer a cabeça, coisas que até depois a gente fala, por que eu fiz isso, né? Por que eu agi dessa forma, né? Você reagiu. E o ego quer que você reaja, porque o ego quer que você acabe com aquele risco, acabe com aquela ameaça. Ele quer que você reaja o mais forte possível. Só que, peraí, respira. O despertar está na consciência, e aí você escolher o que você vai fazer. Você vai responder ou você vai reagir. E o respirar, você já traz atenção para o presente momento, para o aqui e agora, já faz, né, essa análise, esse X-ray, né? Exato. Uma radiografia interna, o que está acontecendo, e como que eu vou responder? Tem uma escolha consciente, a partir da respiração consciente. Perfeito, gostei, adorei. E assim, e por isso que a gente sempre fala, né? Nunca responda na emoção, nada. Porque você está respondendo na emoção, você está respondendo no ego. Está respondendo no ego. E aí, justamente, quando a gente começa a ter essa autoconsciência que você mencionou, que é fundamental, é isso, a autoconsciência, você ter consciência de você ter consciência do que está acontecendo dentro de você, respirar, e aí você começa a despertar, você começa a perceber o seguinte, peraí, o que é o despertar? Eu falo, eu não sou mais a tartaruguinha, eu não sou mais aquela girafinha, hoje, eu estou no estágio evolutivo, nós estamos no estágio evolutivo de homem, que é justamente um estágio evolutivo, ou talvez um dos mais difíceis, complexos, deve ter um monte de outros, né? Mas é um bastante complexo, porque a gente começa a lidar nesse conflito enorme que existe dentro de nós, entre o ego e entre a alma. Então é a alma começando a perceber, porque nos nossos estágios evolutivos anteriores, a gente sempre acompanhou o ego, a gente sempre acompanhou o fluxo. Agora, pela primeira vez, a gente começa a ter uma consciência maior que a gente pode dizer, não, chegou a hora agora da minha alma começar a viver e não mais sobreviver. Sim. Da minha alma começar a cocriar. De eu poder começar a me livrar dessa necessidade de sobrevivência, o tempo todo preocupação, estresse, minha vida é só pagar a conta, trabalhar com uma vontade, fazer tudo de qualquer jeito, porque eu estou estressado, porque eu tenho que sobreviver. A gente vive essa loucura estressante. Por quê? Porque a gente continua vivendo no ego. Quando a gente se liberta disso e a gente fala, não, minha alma está aqui nesse planeta para experimentar e para cocriar. Cocriar o quê? Coisas que a alma deseja cocriar. Cocriar coisas belas, artes, relacionamentos melhores, cocriar um amor. Porque o primeiro momento que o amor incondicional, a gente pode trazer ele e colocar ele nos nossos relacionamentos, na nossa profissão, na nossa família, na nossa vida, na nossa sociedade e transformar o mundo, que é o nosso destino. Nós temos o destino de transformar o mundo com amor incondicional quando a humanidade inteira vai despertando. Vamos mudar toda a cara do mundo atual. Mas a gente precisa despertar, precisa começar cada um de nós a perceber tudo isso que está acontecendo. E o despertar individual, né? O mundo é transformado, é a mensagem de Gandhi, né? O mundo é transformado a partir do momento que eu me transformo, que você se transforma, que a pessoa que está ouvindo esse podcast se transforme. Que aí a gente vê no mundo, a gente começa a ser o que a gente gostaria de ver no mundo. Toda mudança começa e termina pela gente, né?
Exatamente. Então, isso é o fundamental. Então, para mim, o despertar começou... Eu tive alguns processos individuais também de despertar, mas foi realmente quando eu comecei a entender e perceber, até com as experiências místicas que eu tive também, sobre o que é realmente, o que eu sou e o que realmente é o ego. E quando você percebe realmente que você tem o controle sobre o ego, que você tem o controle, que você pode controlar, as coisas começam a mudar. Porque você percebe, peraí, eu posso estar lá no trânsito, eu posso estar no trânsito sem me irritar, de verdade. E não é só assim falar, não, eu não vou me irritar. Não, eu posso realmente não me irritar. Eu posso compreender aquilo de uma maneira superior e não me irritar. Sim. Eu posso controlar os meus vícios. Eu posso controlar o que eu como. Eu posso controlar a quantidade de açúcar que eu como. Eu posso decidir... Você vai realmente assumir na postura de co-criador da sua vida. De co-criador, exatamente. Porque eu posso, e até então a gente não percebe que a gente sequer pode. Eu posso controlar se eu vou beber álcool ou não, se eu vou comer carne ou não. Eu posso controlar se quando vem ciúmes, o que eu vou fazer. Se quando vem inveja, o que eu vou fazer. Qual resposta eu vou dar? Qual resposta eu vou dar? E a consequência é que a gente começa então a hora que a gente controla e começa a agir com a alma e não mais com o ego sobre a vida, controlando o ego ao invés de ser controlado pelo ego, a gente começa a plantar coisas melhores no mundo, na vida, para os outros. E aí começa um efeito cascata, porque o universo também começa a te trazer energias melhores, seus relacionamentos começam a melhorar, o seu estresse começa a desaparecer, você começa a entender a vida de uma outra maneira, os seus problemas começam a parecer menores, e aí você começa então realmente a viver ao invés de sobreviver. E todas aquelas angústias internas que nós temos como homem, aquela incompletude interna, aquela angústia existencial, tudo isso vai se reduzindo. Porque essa angústia toda existe justamente com a nossa alma gritando, para de viver pelo ego e começa a viver por mim. E quando a gente começa a viver um pouco mais a alma e menos o ego, tudo isso começa a abrandar. Então nossa vida melhora em todos os sentidos, a vibração aumenta, aí entra a lei da atração, que vai te trazer coisas melhores também. Enfim, tudo modifica. Simplesmente porque você começa a despertar dentro de você para entender que você não é o ego. Você é uma alma que estava dormindo dentro do ego, mas que começa a perceber o poder que tem e a capacidade que tem de transformar tudo ao seu redor. Lembrarmos que somos seres espirituais tendo uma encarnação humana, ao invés do contrário. Então a gente cai aqui na matéria e a gente esquece, fica se procurando no filhos da cegueira, se procurando no escuro e achando que quanto mais a gente acumular, mais a gente, né, nos prazeres instintivos. Eu acho que esse despertar é descobrir os prazeres na alma, que a alma tem prazer, mas que não são os físicos, né, de atender um desejo, são prazeres sutis, de beleza, de harmonia, de equilíbrio, de unidade, de fraternidade. Isso eu acredito que são os prazeres da alma. Você pegou um ponto fundamental. Não, você falou um ponto fundamental e que é de fundamental importância para a gente entender esse processo. Que é o seguinte, a gente acredita e nos vendem, desde que a gente nasceu, e o mundo vende isso, que é o mundo do ego. É o mundo dentro do ego, que está aqui, enfim, dentro do ego. Então ele te vende que você só vai encontrar felicidade dentro da matéria. Então, assim, compre tudo, compre o carro novo, compre o celular novo, compre as coisas, beba, faça horrores, enfim, é o que te vendem. Porque te vendem que sua felicidade está lá no refrigerante. Sim. O que acontece? Porque a gente acredita, a gente nasce aqui, tomei esse manual de instruções e acredita, vai lá, poxa, essa propaganda é legal, vou comprar isso aí, isso aqui é legal, vou comprar aquilo lá, isso aí é bacana, eu vou usar isso, e vai. Usa uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes, aquilo realmente te dá um prazer, quando você compra, quando você tem uma coisa nova, quando você tem, às vezes há um vício que você está usando, você tem um prazer. Mas ele é duradouro, né? Infelizmente. Os prazeres não são duradouros. Não dura nada, né? Ou seja, se a gente ganhar hoje na loteria,
Não se iluda. Você vai ter um prazer aí que vai durar uma semana, 10 Mas dias. dizem que tem estudos que falam que as pessoas que ganham na loteria, 6, 7 meses depois, estão no mesmo status quo que elas estavam antes de ganhar na loteria, provando que não é o externo, né? Que a pessoa já volta naquela base que ela já era. Se ela era infeliz, ela vai voltar naquele tônus, só que ela vai ser infeliz rica, né? Digamos assim, com mais não consegue manter, porque assim, é só a gente ver as pessoas ricas, as pessoas famosas, né? Todos eles têm as crises existenciais iguais ou maiores do que quem não tem dinheiro. Eu acho que até maior, porque quem não tem ainda tem a ilusão que quando eu chegar lá, quando eu tiver a casa, quando eu tiver o carro, quando eu tiver o celular, quando eu tiver as férias, eu vou ser feliz. Aí quando nessas situações ele já tem tudo isso, aí você pergunta, mas e agora? Eu não me sinto completo, eu não me sinto inteiro, eu não me sinto a minha alma não tem o prazer da alma. Ainda a pessoa continua sentindo o vazio existencial. Aí a pessoa... porque enquanto a gente acha o seguinte, não, eu não consegui, ainda estou triste, mas é porque eu ainda não fui rico, eu ainda não consegui ser famoso. Uma vez que você já está famoso e rico, você fala, e agora? Para onde eu vou? Realmente, nesse sentido, o buraco pode ser maior, né? Porque ele fala, cheguei aqui e o buraco é o mesmo e não sei mais para onde ir, não sei mais para onde correr. Porque aí o mundo externo já deu tudo que poderia te dar. Exato. E aí você ainda continua se sentindo incompleto, se sentindo com essa dor que a alma pede para manifestar algo mais, né? E a gente continua tendo essa dor, esse vazio, essa sensação de não estar completo, inteiro. Aí que vem realmente todas essas questões que a gente já viu tanto, né? De pessoas famosas entrarem em vícios e terem mortes trágicas, né? Que vão buscando excitement, né? Buscando cada vez mais algo que leve a um estado de êxtase, sendo que o êxtase não está nada fora, né? O êxtase é o êxtase da alma, esse estado de bem-aventurança, né? Que o budismo explica tanto, né? Sobre essa sensação de estar inteiro, completo, a paz que, né, o cristianismo fala, né, a paz que passa todo o entendimento, além da mente, é que só a alma, né, os prazeres da alma. E a pessoa... Não, é isso mesmo, a pessoa começa, quanto mais tem, mais não acha e mais precisa ir atrás de mais coisas malucas para tentar encontrar. Exatamente, as malucas é bem por aí. Até que ponto a gente vai buscando os prazeres do corpo, né, para preencher a dor da alma, o vazio da alma. E esse vazio, então é bom que a gente entenda isso, né? Esse vazio não vai se preencher por nada que você busque do ego. Então, se a gente está buscando, né? E como é ser humano normal, a gente busca preencher esse vazio, né? A gente busca se sentir aceito, se sentir feliz, se sentir integrado, se sentir bem consigo mesmo. É uma busca justa. Só que o problema é que estamos buscando no lugar errado. Então, assim, isso tudo são exemplos que nos mostram claramente isso. Não adianta buscar dessa maneira. Então, você tinha comentado, né, sobre o prazer do ego. A gente vai encontrar prazeres. E a televisão vai te vender cada vez mais prazer. Então, você comprou lá o carro, já está novinho, está em ordem. Mas acabou o prazer. Não, é porque eu preciso do modelo novo. Não, é porque eu preciso do tal acessório. Não, é porque... Essa luta não acaba mais. É uma luta de quem não está despertando e de quem não está conseguindo despertar para esses aspectos, né, da vida, porque despertar são vários aspectos da vida, né? Mas para esses aspectos da vida não está conseguindo despertar. Então o que nós vamos buscar? Essa é uma pergunta curiosa, né? Porque, então o que buscar? Se não vamos buscar nada disso, o que nós vamos buscar? É curioso que, se a gente pega as religiões, a gente vai ver, por exemplo, eu vou pegar a igreja católica, né, religião aí mais pro lado católico e tal, que vai falar o seguinte, você tem 2 lugares para ir quando morrer. Você vai pro céu ou pro inferno. Como é que é o inferno? O inferno eu sei descrever, tem um monte de inferno. Tem inferno que você vai ter lá, infernos mais sexual, tem inferno mais de vício daqui, tem inferno que te queima, o inferno com o diabo, com capeta, com dor, com... Porque a gente enxerga, a gente vê o inferno, porque a gente está acostumado com esse inferno, né? A gente conhece esse inferno, a gente sabe o que é, então a gente pode ter medo dele. Tem uns que até falam o seguinte, não, eu quero pro inferno, porque é lá que é legal, né? Mais sedutor, né? Muito mais sedutor, muito mais animado, né? Tal. Porque é o que a gente vive, é o que a gente conhece. Aí a igreja fala, não, o outro caminho é o céu. Aí fala assim, e como é que é o céu?
A igreja não sabe explicar até hoje. Então ela fala assim, é um lugar assim, com nuvens... É o paraíso. Com anjos, é o paraíso. É assim, né? Tem arpinhas, anjos voando. Então, assim, aí quando você faz essas duas comparações, todo mundo quer para o inferno mesmo, porque não tem nada no céu para fazer. Mas por que a coisa acontece? Acontece porque a gente não percebeu ainda o que é o céu. E que o céu é muito melhor do que o inferno nesse sentido, né? Nessa comparação. Porque o céu é justamente quando a gente começa a entender os prazeres, por assim dizer, e as alegrias inefáveis da alma, e não mais perene, são a perenes. Felicidade perene, que não Exatamente. importa, não é nada externo, ela tá, esse é o verdadeiro despertar, quando a gente vai buscando ser um ser humano melhor, mais fraterno, que trabalhe em prol da unidade, não do ego, porque o ego, a própria natureza nos ensina, ela coopera, não compete. Sim, e a gente, nós, seres humanos, e eu sou incluída nisso também, estamos sempre olhando também a questão do ego, mas a gente tem que ter esse olhar do despertar. O que eu quero nutrir dentro de mim? O ego, a parte instintiva ou a parte que me eleva, que me leva para o todo? A parte que compreendemos que somos todos um, que vamos trabalhar em cooperação. Eu não preciso estar aqui competindo com você, eu posso cooperar com você, como nós estamos cooperando nessa live, correto? Vamos trabalhar juntos em prol de uma mensagem para o bem, porque o meu valor é a fraternidade, a unidade, a bondade, correto? Exatamente isso, Thais. E é perceber, ou seja, que a diferença é, se você age no instinto de sobrevivência e com medo, que são as forças do ego, então você vai fazer tudo na tua vida e vai buscar os prazeres dentro disso. E vamos pegar um exemplo, por exemplo, o próprio trabalho. Você vai sair de casa para quê? Para sobreviver. Então você tem um objetivo de sair de casa para ir trabalhar, que é sobreviver, que é ganhar o teu salário. Quando você sai para ganhar o teu salário simplesmente por medo de morrer, por isso você está trabalhando, você tem que sobreviver, tem que pagar conta, então você está saindo de casa por causa disso, você sai contrariado, você sai obrigado, você sai sem vontade, você sai com medo de perder o emprego, não sei o quê. Você está vivendo a sobrevivência e você está vivendo o ego, todos os dias da sua vida. Conclusão, você está estressado, você está cansado, você está achando que tua vida não vale nada, você não está vendo... E daí vai, né? A gente conhece já tantas reclamações. Agora, quando o ser humano começar a despertar, e a própria humanidade despertar cada vez mais, e a gente perceber que, não, eu não vou sair de casa para trabalhar para isso, eu vou sair de casa para trabalhar, por quê? Porque o meu espírito, a minha alma, quer entregar ao outro alguma virtude sua, alguma coisa que eu sei fazer e que eu posso entregar para o próximo e que ele vai aproveitar isso que eu estou entregando. Isso vai levar conforto para outra pessoa, seja o que eu faço. Vai levar alegria, vai levar conforto, vai levar paz, vai levar uma série de coisas. Quando o padeiro percebeu o valor que tem um pãozinho que chega quente na casa das pessoas, né? Quando o engenheiro perceber como as tecnologias todas trazem conforto, trazem uma nova vida, uma forma de viver diferente para a humanidade, quando, né, o advogado perceber que seu trabalho pode trazer paz realmente para a comunidade, para as partes, para todo mundo, que o médico perceber que o que ele faz traz enorme bem para a alma, para o corpo, para o físico, para a mente. Ou seja, quando a gente sai, não mais pautado na agenda do ego de sobreviver, mas pautado na agenda da alma de entregar amor incondicional, porque a vida é isso, é amor incondicional que a gente recebe e entrega. Essa é a função da alma, é servir. Servir através da força e da energia do amor incondicional. E quando você faz isso, toda vez que você fizer isso na sua vida, seja no trabalho, seja ajudando alguém na rua, seja fazendo uma caridade, o que for, como é que você se sente depois? Você se sente bem. Você fala, pô, você vai trabalhar, você trabalha com vontade, que vai ser um mundo de regeneração futura aqui no planeta. Todo mundo vai trabalhar, não pelo dinheiro, que nem vai ter dinheiro mais, mas vai trabalhar porque eu estou entregando a minha parte. Eu estou entregando aquilo que eu sei, aquilo que os outros admiram e podem admirar em mim. E aí eu saio de casa com amor, com vontade de trabalhar, de crescer, e eu começo a ver tudo de uma outra maneira. Isso vale para tudo. Então você acha que, quais as qualidades que você acha que são mais importantes, as virtudes que o ser humano
desperto tem? Bom, o servir né? O servir, a consciência. O servir. Eu acho que assim, a gente tem que pensar o seguinte, só existem duas forças, duas energias no universo. Que é a energia do medo, que é a energia do ego, que é essa do ego, e dessa energia do medo, ela surge todas as outras que a gente conhece. Né? A inveja, a raiva, tudo isso vem da energia do medo. Tá? E a energia do amor incondicional, que é essa energia cósmica, que é a energia, né, divina, que justamente de onde surgem todas as leis universais, tudo que existe e todos os projetos universais, pela lei do amor incondicional. Então, as virtudes que a gente tem que criar em nós são as virtudes com as quais a gente consegue trabalhar o amor incondicional. E treinar esse amor incondicional em nós, porque não é fácil. É o que eu falei, é fácil a gente chegar ao inferno porque eu estou treinado em coisas do inferno. Mas quando eu falo em coisas do amor incondicional, eu não estou treinado. Eu tenho que treinar. Eu tenho que treinar a caridade, a fraternidade. Eu tenho que treinar sorrir para o outro. Eu tenho que treinar a ver se a outra pessoa precisa de uma ajuda e realmente tentar ajudar. Eu tenho que treinar a ter paciência para ouvir, que às vezes o que a pessoa precisa é só ouvir, que alguém ouça. Então, dá 5 minutos, 10 minutos da tua vida de paciência para ouvir. Então, eu preciso treinar as minhas próprias virtudes para que elas possam ser utilizadas pelo outro, pela sociedade da melhor maneira possível. Enfim, é usar os meus talentos com amor. Então, toda vez que eu uso meus talentos com amor incondicional, eu estou elevando minhas virtudes, elevando minha frequência. Que as virtudes vão ser sempre as mesmas, assim como são os pecados, que são sempre os mesmos capitais, são as virtudes capitais que vão ser as mesmas, que vão passar por fraternidade, caridade, paciência, e daí vai. Mas isso eu só consigo exercer através de trazer para mim essa energia cósmica de amor incondicional, receber ela e tentar transmitir ela através de mim. Aí aquela sensação de angústia existencial, de incompletude desaparece. Porque quando você entrega isso, como é que você se sente depois? Você se sente bem, você se sente completo. Você se sente melhor, e é esse tipo de sensação que a gente precisa buscar cada dia mais, e que vai nos ajudar a despertar cada vez mais profundamente, que vai nos ajudar a mudar a nossa vida e mudar o planeta que a gente vive, né? Buscando essas virtudes, buscando isso tudo. Perfeito, gostei bem dessa sua linha de raciocínio. E você, como eu sou professora de meditação, eu não posso deixar de perguntar sobre qual a sua opinião sobre a importância da meditação no processo do despertar do ser humano. Thaís, eu vou dizer o seguinte, a meditação, que é a aula que você dá de meditação, é uma das coisas mais importantes que a humanidade tem hoje, que precisaria fazer. Eu aconselho a todos que não fizeram meditação que façam, eu vou explicar por quê. E muitos falam assim, mas eu não sei meditar, nunca meditei, então aprenda. Se aprenda, porque vale muito a pena. Segredo assim, eu já fiz uma live só sobre meditação, ensinando as pessoas a meditar. É porque fica com um misticismo, a pessoa fala, não consigo meditar, eu penso muito. Mas é a pessoa entender que durante a meditação você vai pensar, é parte do processo. Exato, né? Não está errado. A pessoa começa a pensar e fala, eu estou fazendo errado, não vou fazer mais. Não, você está fazendo certo. Exatamente. Você está pensando, faz parte. Calma, agora vamos lá, deixa, né? E aí vai para as próximas fases. Que é exatamente isso. O que é meditação? Por que ela é tão importante? Porque acho que está bem claro, né, para todos que estão aqui com a gente, de que esse despertar, ele depende de uma percepção interna. Depende do nosso autoconhecimento, porque se eu não consigo perceber em mim as minhas imperfeições, onde eu estou errando, o meu egoísmo, a minha raiva, a minha falta de paciência, todos nós temos. E se eu não conseguir perceber onde elas estão dentro de mim... O que eu falo, todos nós temos tudo, que varia o percentual. Exato, é isso mesmo, o que varia o percentual, todos nós temos, porque todos nós que estamos nesse planeta, nós somos farinhas do mesmo saco. Sim. Temos o mesmo nível evolutivo, um pouquinho mais, mas ali é pouca coisa. Utilizar isso aí, em vez de farinha do mesmo saco, quem sabe o pó da mesma estrela. Exatamente, é o pó da mesma estrela. Então, é isso, né? Não tem, então, todos nós estamos no mesmo nível, porque se não tivéssemos, a gente estaria em mundos melhores, que existem, infinitos. Se não estamos lá, é porque estamos aqui. E se estamos aqui, não é por acaso, isso vale para mim, para todos nós. Sim. Né? Então, a gente tem que realmente olhar para dentro e começar a perceber
o que são nossas imperfeições, o que nós precisamos trabalhar melhor dentro de nós. E a meditação é aquela coisa que vai começar a te fazer perceber coisas que às vezes, que em geral a gente não percebe. Então, dos nossos corpos todos inferiores. Então, por exemplo, o corpo mental. De repente você está meditando, e é o que você comentou, né, Tati? A pessoa não consegue parar de meditar, estou pensando demais. Não, mas peraí, mas é isso. Eu estou pensando. É o que eu falo para os meus alunos. Você vai observar o ato de pensar, sem julgar, sem aversão, ou sem quero aquilo para mim, né? Sem querer buscar algo para você, sem rejeitar. É você simplesmente observar e percebendo o que está acontecendo dentro de você, nos seus pensamentos, suas sensações, seus sentimentos. E só esse fato de você observar, você já se torna mais equânime. Você não tem necessidade de aversão, não quero isso ou quero isso, né? Que é exatamente que dá esses altos e baixos, essas flutuações, essas oscilações. É isso mesmo. Exato, é isso mesmo. Então, por que isso é importante que você falou, né, Thais? Essa forma de você meditar? Porque é quando você faz isso que aos poucos você vai percebendo o seguinte, mas espera aí, se eu tô aqui e tô olhando meus pensamentos, estão indo, voltando, então eu não sou meus pensamentos. Exatamente. Né? E aí que você começa a perceber. Exatamente, eu sou a consciência que está observando os pensamentos indo e vindo. Mas essa realização, ela já é o início do despertar. Porque muitos de nós, que a gente se confunde com os nossos pensamentos, se confunde com os sentimentos. Eu tenho raiva, eu estou com raiva, mas eu não sou a raiva. Eu tenho um pensamento, eu não sou o pensamento, eu sou a consciência aonde o pensamento acontece. Eu sou o observador. E quando a pessoa começa a ter esse insight, é como se acendesse realmente uma luz, é como se a pessoa se iluminasse. Fala, não, peraí, então eu não sou isso que acontece comigo. Eu sou a consciência que está observando tudo isso acontecer. Esse desenrolar de sentimentos, de sensações. E eu sou só o observador. Que bom que você é adepto também da meditação. É isso mesmo, é perfeito. Porque, né, e é isso, aí você começa a despertar. Por isso que tem tudo a ver com despertar, porque você começa a perceber, peraí, eu sou a consciência assistindo, vendo, observando. Então você começa, aí daqui a pouco, aos tempos, né, não talvez na primeira aula de meditação, né, que você vai dar na segunda, mas com o tempo ela vai começar também a entender que realmente, conforme se alimenta menos energeticamente aqueles pensamentos, a frequência deles diminui. Né? Então, você começa a perceber que não só não são você, como você começa a controlar também a frequência, a energia dele. Você começa a ver que você tem uma influência sobre ele, mas que ele não é você e você tem uma influência sobre ele. E aí você começa a perceber no teu dia a dia, de repente. Você está aqui e vem um pensamento e fala, não, mas esse pensamento aqui não é meu. Esse aqui não sou eu. Né? Ou seja, então eu posso pensar diferente, porque se você não percebe isso, a hora que vem o pensamento, você já acha que é você já reage com o pensamento, já aplica o pensamento e já faz... Tá tudo emaranhado, como se fosse uma teia de aranha, tá tudo ali. Quando você vai meditando, você vai aprendendo a discernir, a observar, sem julgar e saber, isso sou eu, isso não sou eu, vou deixando passar. Como nuvens no céu, a gente sempre usa essa analogia. Deixa passar uma nuvem no céu. E só o fato de você se tornar o observador já te dá uma posição de equanimidade. Você começa já a atingir um estado de equilíbrio interno mesmo. Tem uma filósofa que eu gosto muito, que é a Lucilena Galvão, e ela dá um exemplo bem simples, bem bobo até, mas muito importante, muito eficaz. Ela fala assim, por exemplo, duas crianças brigando com um ursinho. Eu quero esse ursinho é meu. Aí fica, né, querendo trazer o ursinho ou rejeitando o ursinho. Quem que é que vai conseguir resolver essa questão? O adulto, que é a alma, né, que fala, não, calma, senão o ursinho vai, né, despedaçar, um brigando, um querendo, e a gente fica nessa luta, nessa briga. Então é o adulto, que é a nossa alma, que é o nosso eu superior, que vai discernir que ele não quer o ursinho, né? O adulto não quer. Então o adulto consegue apaziguar, ter o estado de equilíbrio, de equanimidade para resolver essa briga.
que é a briga do ego, né? Eu quero, não quero, eu quero, não quero. Então é a alma desperta, a alma acordada, a alma que vai se iluminando e discernindo e tendo a sutileza de saber escolher, de ter os prazeres da alma. É aquele que não quer o ursinho que consegue resolver a briga entre as duas crianças. Eu gosto Esse exemplo é perfeito. E, assim, é simples, mas ele é bem eficaz. Não, é muito bom. É da Lúcia Helena. Então, não, é muito bom, e é perfeito. Assim, é excelente. E ele mostra a complexidade que passa na nossa cabeça, porque é isso mesmo, a alma, como adulto, que vai analisar, né, os pensamentos, e a gente vai perceber que os pensamentos, muitas vezes, em geral, eles são dúbios. Então você pensa de uma hora e ao mesmo tempo você consegue pensar o oposto. Sim. E eles começam a ter esse duelo entre si, como as crianças brigando ali. E é justamente, ou seja, você tem que ter essa sabedoria de alma para decidir, essa sabedoria de alma para poder realmente resolver o conflito, não dentro da agenda do ego da sobrevivência, mas dentro da agenda da alma do amor incondicional. Exatamente, porque dentro do ego, o braço do ursinho vai estar para um lado, a perna para o outro. O que a alma faz? Que é aquela que sabe escolher, né? Intelege, escolher dentro. Então, escolher a melhor decisão, não é eu ficar com a perna ou com a orelha do ursinho. A melhor decisão é a decisão da alma, depuração, né? Depuração do gosto. Não vou querer brigar com o ursinho que eu vou despedaçar. O ego briga, compete, e a alma une. Então, eu acredito que uma das maiores qualidades de uma pessoa desperta é aquela que trabalha para a unidade, para o todo, para o Deus, para o universo, a palavra que você quiser usar, que trabalha para o bem. Trabalho da união, né? Aquele que une e não aquele que destrói. Eu outro dia também, acho que é ela que explicou, a Lúcia Helena, que eu estou fazendo curso de filosofia, mas aí eu uso exemplos de filosofia que eu adoro. Mas a própria simbologia, né, da palavra universo, uma vai para o todo, para a unidade, e versus em direção. Então, em direção ao todo. Então, toda vez que a gente estiver trabalhando para o todo, para o Deus, para o universo, a palavra que você quiser, você está com uma alma desperta. Que a alma... Excelente. Excelente, é isso mesmo. E a gente falou muito do pensamento, né? Mas só para ilustrar, não você comentou sobre a importância da meditação ainda sobre isso, né? Mas os sentimentos é a mesma coisa, as emoções. Sim. Tem muitas pessoas, e é muito comum, tá? Muitas pessoas, acho que todo mundo num certo nível, mas tem pessoas que às vezes num nível absurdamente profundo, não consegue perceber as próprias emoções. Sim. Então o que acontece? Ela fala assim, ela não consegue perceber que ela está estressada, não consegue perceber que ela está com inveja, não consegue perceber que ela está com raiva, ou que ela está com ciúme, não consegue perceber. Então a meditação, muitas vezes, você vai parar ali também para também sentir que emoção que eu estou sentindo. O que você está sentindo? O que é? Aí você vai, não, eu estou sentindo... Aí você começa a tentar, será que é raiva? Como é que é essa raiva? Como é que você sente ela? Você já parou para pensar, tentar sentir como ela é no corpo? Ela onde? Ela fica nessa altura? Você sente, né? Onde você sente ela? Onde você sente a raiva? É no estômago? É no peito? É na cabeça? Ela é quente? Ela é fria? As pessoas, então, elas acabam que nunca têm um contato com o próprio... Como é que é o sentimento? Porque a gente fala, como é que é aquele fulano? Ele é loiro, alto, baixo, gordo, magro? Não, e como é que é a emoção em você? Não, quando eu sinto isso aqui, quente, frio, espetado, com mais alguma coisa aqui ou ali... Porque cada emoção tem uma forma de ser em você, que só você conhece e que está em você. E quando você começa, então, na meditação também a perceber aquilo em você, você vai perceber também que aquela emoção não é você, você vai perceber o que é aquela emoção, você vai perceber que ela existe dentro de você, você vai perceber que você pode controlar essa emoção, e tudo isso, de novo, vai te levar ao despertar. E vai te levar no dia a dia. Quando, de novo, começa a aparecer emoção, você já sabe, isso aqui eu já sei o que é. E aí você já sabe o que é, como aparece em você, como controlar, como você pode fazer para que sua alma, mais uma vez, haja sobre o ego, agindo sobre a emoção e não reagindo sobre aquilo. Inclusive nas doenças físicas. Quantas doenças que nós temos porque a gente não percebe as emoções que estão nos destruindo. Sim. Quando você percebe, você trata suas emoções, também muitas doenças também são curadas por razão disso. Muitas doenças psicossomáticas, né? Verdade. O processo todo do despertar, do acordar e se iluminar, é ter a sua autoconsciência, que somos seres que recebemos uma mente
que tem essa capacidade. A gente ainda tem um potencial maravilhoso, mas a gente ainda está aprendendo a utilizá-la, né? A gente não utiliza essa mente luminosa no potencial pleno, a gente acaba deixando ser muito condicionados, vivendo num piloto automático, e o despertar é exatamente isso. Acorde, se ilumine, você tem um instrumento maravilhoso, você é co-criador da sua realidade, você pode escolher, você pode sair do piloto automático e entrar num processo de escolha consciente, ao invés de automatismos, né? Que a gente tem essa tendência de viver. É igual o hamster, né? Correndo lá. Correto, exatamente. A gente entra automático, liga automático e vai. E aí, na hora que vê, acabou a vida. Aí falei, o que você fez? Exatamente. Aí você fala, não sei o que eu fiz. Né? E que muitas pessoas acontece mesmo. Vai no fim da vida, vão se deparar com a própria vida e falar o que foi que eu fiz da minha vida. Por quê? Porque nunca acordou, nunca despertou dentro da vida e foi seguindo o ego, foi seguindo a agenda e foi, né, de uma forma totalmente cega, né? Ou seja, seguindo os caminhos da vida. É maravilhoso, viu? Adorei esse nosso bate-papo. Eu acho que a gente está quase terminando. Eu vou terminar aqui com uma última pergunta. O que você considera do processo de despertar, sendo aquela analogia da gota do oceano, que somos gotas. A gente tem todo o oceano dentro da gente, que a gente se funde ao todo, que a gente está nesse processo de nos unir a esse todo. O que você acha desse dizer? Eu acho que é Rumi que falou isso também, eu amo Rumi. Nós não somos somente a gota, nós somos o oceano todo em uma gota. Então é um processo de sair da individualidade à totalidade. Qual a sua opinião para a gente fechar essa live aqui com chave de ouro? Bom, eu vejo o seguinte, eu vejo que nós temos um destino traçado pelo universo, que é a perfeição, ou seja, chegarmos sempre mais próximos da perfeição, ou seja, sempre mais próximos do Criador, sempre mais próximos de Deus. Como Deus é infinito, esse caminho também é infinito, mas é um caminho que nós estamos sempre em ascensão. Quanto mais nós subirmos esse caminho, mais satisfação, mais prazer, mais amor nós vamos adquirindo em nós e na nossa vida, e nós vamos compartilhando esse amor cada vez mais. Quando a gente começa a viver nessa mesma frequência de amor, as outras pessoas ao nosso redor que estão evoluindo conosco, as outras gotas, né, começam também a viver nessa mesma frequência de amor. E daqui a pouco o que acontece? O nosso interesse começa a ser não mais individual. Eu quero para meu umbigo isso. Não, começa a ser igual. Nós queremos para todos nós isso. Então a gente começa a alinhar mais essa vontade geral, essa vontade, ou seja, não é que nós vamos perdendo a individualidade, mas é como se a nossa individualidade começasse a ter menos importância, porque é muito mais importante o amor do oceano como um todo do que o umbigo daquela gota. Só que aquela gota começa a não sofrer mais porque o seu umbigo não está sendo cuidado. Porque quando você cuida do oceano inteiro, o seu umbigo também é automaticamente cuidado também, e você começa a focar no todo. Então eu acho que é isso, é se fundir no todo, porque a gente vai ficando cada vez mais com interesse mais coletivo, com uma ideia mais coletiva, com amor mais genérico e mais próximos do Criador. Perfeito, muito bom, adorei. Vou terminar só fechando, que também inspirado pela filósofa Lúcia Helena, o que é bom para comer é bom para abelha. Não é mesmo? Então, é exatamente isso, perfeito. Trabalha com relação ao todo, também é bom para a gente, é melhor ainda, porque a gente está atendendo a nossa alma. Muito obrigada, Daniel. Terminamos aqui uma live maravilhosa, uma troca com o nosso amigo Daniel aqui de Orlando. O Thiago vai colocar na tela o YouTube dele, o meu também, meu Instagram é Thaisa Klepperman, para ideias universalistas. O Daniel também tem ideias bastante abrangentes, universalistas. Muito obrigada, Daniel. Obrigada a todos que estão nos ouvindo e namastê. Gratidão. Namastê. Gratidão.